Meu boa noite a todos, seguidor do grupo Biografias Bambuense no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. O nosso assunto de hoje é sobre a visita do bispo Dom Silvério aqui em Bambuí em 1904, há mais de 120 anos, o primeiro bispo oficialmente a visitar Bambuí. Em 17 de outubro de 1904, Dom Silvério Gomes Pimenta esteve em visita pastoral na freguesia de Bambuí. Oficialmente foi o primeiro bispo a nos visitar. O pároco da época era o padre José Tibúrcio dos Santos Ribeiro. Relatos sobre os acontecimentos durante a sua passagem por aqui estão no livro Cartas Sertanejas, editado pelo padre José Miguel em 1905. Este padre acompanhou o bispo durante a visita e ele escreveu várias cartas ao colega vigário de Santa Rita de Viçosa, Joaquim Silvério de Souza Teles, relatando o dia a dia de Dom Silvério na freguesia de Bambuí. Antes de serem reunidas em um livro pelo próprio padre José Miguel, estas cartas foram publicadas no jornal Minas Católica. É um relato rico em detalhes. Essas cartas, elas relatam inclusive a visita feita ao desempenhado, como veremos. Abre aspas. Essa é a narrativa do padre. Fechei minha carta passada com uma ligeira relação da capelinha do desempenhado, em que figurou o velho preto Joaquim, nonagenário, cantor de rezas e narrador de antigas maravilhas que outrora foram suas delícias e hoje são objeto dos seus suspiros e saudades. Abro a presente com uma pequena notícia sobre a cidade de Bambuí, onde chegamos a 17 de outubro de 1904, passado, e fomos com alvoroço recebidos por mais de 200 de cavaleiros que nos foram encontrar e quase todas as famílias que nos aguardavam às portas da povoação. Ele continua: é Bambuí uma cidade pequena que se resume em algumas casas antigas espalhadas pelo sopé da montanha, em cujo dorso assenta-se a matriz, vastíssima em suas dimensões, mas ainda por concluir. Tem seus paramentos bem regulares e conservados, merecendo particular menção uma casula, fios de ouro vinda diretamente de Paris, pelo preço de 1.200 liras, e que serve unicamente nas festas solenes e principais, como a da padroeira, que é a senhora Santana. Ele continua. Era, ao que me parece, um dos primitivos arraiais do sertão, a quem a política destes últimos tempos houve por bem cismar com nome de cidade, sem contudo lhe melhorar a sorte em seus desinvejáveis fadários, pois não tem ainda nenhum desenvolvimento que mereça nota e nem sequer dá disso esperanças. Em seu foro, há somente 2 bacharéis, um que é o juiz de direito da comarca, que a gente apurou que era o Dr. João Lima Rodrigues, e o outro que é o promotor de justiça, que a gente também sabe que era o Dr. Miguel Pinto Ribeiro. Recentemente chegado, sendo os demais militantes simplesmente rábulas ou advogados sem provisão. Não há médico porque lhes suprem à falta vários charlatães. Examinam, receitam e curam, ousadamente, como se de fato tivessem sido discípulos de Esculápio e das academias saíssem como portadores de um pergaminho por segurança. Não posso dizer que seja mau o espírito religioso do povo, e nem supor que a religião e seus dogmas sejam aqui menosprezados, pois o número dos fervorosos suplanta e vence os indiferentes, se de fato os há. E a gente encerra aí esse relato do padre José Miguel contando aí a passagem do padre aqui. A gente vai para um intervalo e para a gente falar aí o que foi que o padre narrou que tenha sido criado pelo bispo aqui em Bambuí.
Estamos de volta aqui com o nosso assunto de hoje sobre a visita do bispo Dom Silvério. A gente está vendo aí, ó, a foto do Dom Silvério Gomes Pimenta, primeiro bispo que oficialmente visitou Bambuí. É muito bom ter você aqui com a gente. Durante sua visita em 1904, Dom Silvério criou aqui algumas instituições de apoio ao trabalho pastoral. Criaram-se a Associação de São José para os Moços, a Associação das Damas do Coração de Jesus e a Conferência de São Vicente de Paulo, importante instituição ainda ativa, né, que presta relevante serviço de amparo aos menos favorecidos. Atualmente a vila, né, transformou-se em asilo que recebe o nome do Padre Geraldo Rezende. O provimento anotado no livro 6 dos batizados pelo Padre José Miguel, que era o secretário, né, dessa visita, e foi assinado por Dom Silvério, a gente teve acesso a essas informações. Esse provimento recomendava, número 1, construir na matriz uma capela com pia batismal, concluir o quanto antes a matriz, que concluída será um templo respeitável pela vastidão de suas naves e o modo com que é construída. Veja bem, começou a construção em 1896 pelo vigário Protásio, em 1904 ainda não estava concluída. Número 3. Dar organização às associações assistenciais por ele criadas, a Conferência de São Vicente de Paula e a Associação das Damas do Coração. Número 4. Promover quanto antes meio de limpar a Igreja da Conceição, firmar e retocar e assear a Igreja do Rosário, que está em ruínas. Essa igreja que ele refere não é a atual Igreja do Rosário, aquela, a primeira, primitiva, não existe mais, acabou. Em 1904 ela estava em ruínas, né? Essa a gente já não tem notícia dela há um bom tempo. Dom Silvério nasceu no povoado de Congonha do Campo, em 1840. Nessa época era distrito de Ouro Preto. Ele faleceu em 30 de agosto de 1922. Era filho de Antônio Alves Pimenta e Purina Gomes de Araújo, uma humilde família de ascendência africana. Silvério era o primogênito dos 5 filhos do casal. A vida da família, devido à carência de recursos, sempre foi difícil, mas tornou-se ainda pior com a morte do pai de Silvério, quando este contava apenas 4 anos de idade. Um dos atos de caridade que mais alegria levava ao coração de Dom Silvério era a chamada Páscoa dos Presos, ocasião em que a imagem de Jesus sacramentado era levada em procissão até a cadeia, para consolo e conforto daqueles que se encontravam no cárcere. Demonstrou por diversas vezes cuidado e compaixão para com os presos e fazia questão de, sempre que pudesse, levar a eles a luz do Evangelho. Dom Silvério foi professor, poeta, orador sacro, biógrafo e prelado. Já tinha suas virtudes bastante conhecidas pela Santa Sé, quando, em 1890, sagrou-se bispo titular de Câmaco e bispo auxiliar de Dom Benevides, em Mariana. Sua sagração se deu em São Paulo e foi realizada por Dom Pedro Maria de Lacerda. Dom Silvério foi o primeiro prelado sagrado no Brasil após a proclamação da República e um dos primeiros bispos negros do Brasil. Então era isso que a gente tinha para falar sobre essa importante visita, né? Com as providências que ele deixou para serem tomadas aqui depois da visita. Foi importante para os católicos na época, né? Isso aconteceu há mais de 120 anos e a gente está resgatando para vocês aí essa visita aqui do primeiro bispo negro do Brasil, feita aqui em Bambuí, inclusive no Desempenhado. Na próxima quarta-feira, a gente volta aí com a nossa tradicional entrevista. Até lá, e obrigado a você por estar sempre nos acompanhando.